Quem trouxe a Bíblia, pega aí agora, por favor. Vamos ler 2 textos das Sagradas Escrituras, tá bom? 2. O primeiro deles está no livro do Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis capítulo 35. Versículo de número 16. Gênesis capítulo 35, versículo de número 16. Está escrito assim: partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. Aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Muito bom. Vamos fazer uma viagem de alguns séculos. Vamos à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 7. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. Em outras versões está escrito: como a um nascido fora do tempo. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Amém? Muito bom. São 2 textos bíblicos distantes em páginas, distantes em tempo, mas profundamente próximos e conectados por uma linha que os espirituais, os crentes como eu e você, vamos poder essa noite perceber, vamos poder essa noite enxergar e vamos poder essa noite receber de Deus através desta conexão muito bela entre essas 2 histórias, e que apresenta uma relação muito sensível com a nossa própria história de vida. Então já avisa para umas 3 pessoas aí, para ele não pensar que a gente veio falar só do irmão Benjamim. Avisa para ele, diga assim: ó, é sobre você essa mensagem, tá? Avisa umas 3, 4 pessoas aí para dizer assim: ó, é sobre você essa mensagem. Porque aí vai que ele pensa: ah, é a mensagem do Benjamim, então vou ver quanto é que está o jogo aqui do Atlético, né? Do outro irmão lá do Cruzeiro, né? Eu só falei os 2 nomes, eu não estou declarando nada a respeito disso. Vocês não me venham com essa confusão, não. Agora eu quero que você perceba que o primeiro texto que nós lemos, eu conto com a sua atenção, diga amém. Amém. Parte dela ou ela toda? Toda? Muito bom. O primeiro texto que nós lemos, ele registra um nascimento. Um nascimento de caráter biológico. Esse aí que você teve, né? No dia X do X de XXXX. Né? Alguns já não estão querendo mais lembrar desse X, estão fingindo esqueceram, né? Um nascimento biológico é um nascimento muito importante, porque envolve o patriarcado de Israel, que uma parte muito bela da história foi hoje aqui pregada para nós, com muita sensibilidade e graça pela vida do meu amigo, a quem eu quero louvar a Deus, por ter podido ouvir hoje ele ministrar aqui, o apóstolo Joel. Então, por ser uma narrativa que diz respeito ao patriarcado de Israel, isso aqui tem muita importância. E é um nascimento que está cercado de alguns fatores assim muito emocionantes, muito sensíveis, muito delicados. Se você
percebeu a leitura, eu vou rapidamente pincelar para você. A gente está numa viagem. Jacó está numa viagem com sua família e a sua esposa estava grávida. A Raquel estava grávida. E de repente, grávida como estava, ela começa a sentir o aumento das contrações, né? Aquelas coisas normais de quem percebe a proximidade do parto. Só que ela também começa a passar muito mal. E passando muito mal, ela percebe que não vai viver. Sabe quando você percebe assim, a vida escapando pela sua mão? Ela sentiu isso. Aí a parteira olha para ela e diz assim: olha, não temas, você vai ter esse filho também. Perceba que está um pouco claro que a parteira está assegurando a vida da criança, mas não está assegurando a vida dela. E é exatamente isso que vai acontecer. Raquel morrerá no parto em que nascerá seu filho Benjamim. Ok, vamos pular? Vamos dar o salto ornamental? Vamos para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, porque Paulo está também falando sobre um nascimento, ele também está contando sobre um nascimento. Mas não é sobre um nascimento biológico como do texto inicial que lemos. É um outro tipo de nascimento, apostólico, ministerial, espiritual. Então aqui já está claro para você e para mim uma coisa que você já sabe. Existem dois grandes nascimentos na vida de um homem: o biológico e o espiritual. Sim ou não? Sim ou não? E Paulo está falando a respeito deste seu nascimento apostólico, ministerial, espiritual, num contexto onde ele falava a respeito da manifestação de Cristo Jesus, após ressuscitado, para os seus apóstolos. E aí ele vem dizendo: apareceu para o fulano, depois apareceu para o Beltrano. Aí de repente ele diz: e por último, de todos, apareceu também a mim. Aí ele completa: como um nascido fora do tempo, como um abortivo. Então, meus irmãos, aqui estão postas duas narrativas a respeito dos dois nascimentos de um indivíduo: o biológico e o espiritual. Mas por que eu escolhi estes dois textos para falar destes dois nascimentos, quando poderia ter escolhido tantos outros? Porque estes textos têm uma ligação. Porque em Gênesis estamos vendo o nascimento biológico de Benjamim. Qual é o nome do menino que está nascendo em Gênesis? Qual é o nome dele? E lá na Epístola aos Coríntios, quem está falando, contando sobre o seu nascimento espiritual é um benjamita. O apóstolo Paulo é pertencente à tribo de Benjamim. Este menino nascido no texto que lemos, ele vai se tornar uma tribo de Israel. E é a esta tribo que pertence o apóstolo Paulo. Então nós temos Benjamim nascendo em Gênesis, e temos um benjamita contando sobre como nasceu apostolicamente, espiritualmente. E o que nós vamos perceber é que tanto nas circunstâncias do nascimento biológico de Benjamim, como nas circunstâncias do nascimento espiritual de Paulo, existem semelhanças. E por que existem semelhanças? Porque há um DNA, diga comigo, um DNA, que se manifesta. Há um capítulo tremendo na Bíblia, o dia que Jacó reuniu os seus filhos e começou a profetizar a respeito do DNA de cada um deles. Sobre cada um dos filhos, Jacó traça um perfil psicológico, emocional e espiritual. E esse perfil não diria respeito apenas aos indivíduos, aos filhos, mas a todos os seus descendentes. Quando você olha para o indivíduo Judá, você percebe traços nele que se manifestarão, reverberarão séculos à frente em todos os judeus. Quando você olha para Benjamim, você percebe nele, no indivíduo Benjamim,
traços que se repetirão na vida de todos os benjamitas. Pois bem, quando Raquel engravidou pela primeira vez, ela engravidou de um personagem da Bíblia que nós todos conhecemos. Foi até falado alguma coisa sobre ele hoje aqui. José. Qual é o nome dele? Você pode fazer muito melhor. Qual é o nome dele? José. Ela demorou muito para engravidar, mas quando ela engravidou, ela escolheu com muito cuidado o nome do seu primeiro filho. Tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que você está aí querendo decolar. Nós estamos aquecendo as turbinas. Aleluia. Então escute. Quando ela então tem esse seu primeiro filho, ela vai colocar o nome dele de uma maneira assim muito atenciosa, muito preocupada. E qual é o nome que ela vai escolher? José. É um nome bonito? Eu acho. Mas sobretudo é um nome profético. Porque José significa: Deus, acrescente-me outro filho. Vamos repetir? Deus, acrescente-me outro filho. Vamos de novo? Deus, acrescente-me outro filho. Então vamos pensar uma cena comum de toda mãe para com seu filho. O menino está na rua brincando. Deu a hora do almoço. Vai a mãe para a janela. José, vem almoçar. A vizinhança ouve José. Ele ouve José. Você ouve José. Mas o mundo espiritual ouve: Deus, acrescente-me outro filho. Então, Benjamim nasceu aqui nesse capítulo. Mas o grito por ele já vinha sendo dado muitos anos antes. Ele apareceu nesse capítulo, mas o ambiente do desejo dele já vinha se manifestando muitos anos antes. Quando Raquel diz José, ela diz: Deus me acrescente outro filho. Esse filho não tem ainda olhos, não tem membros, não tem ossos, não tem pele, não tem nome, não tem nada. Ele é apenas um desejo manifestado por alguém. Esse alguém não sabe quem é esse menino, como ele será, que nome vai dar a ele, quais traços da sua personalidade, mas ela já o quer. E o que você precisa entender na noite desse dia é que as coisas de Deus funcionam muito assim. Antes do nome de alguém, antes da cor dos olhos de alguém, antes de qualquer coisa concreta sobre alguém seja sabida, a primeira coisa que existe é um ambiente de desejo. Já existe um ambiente onde você, mesmo sem ser conhecido, já está sendo desejado. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado agora e dissesse assim: existe um ambiente onde você, mesmo sem ser conhecido, já está sendo pedido, já está sendo desejado. Alguém está dizendo: vem. Quem? Você. Ele só não sabe que é você, não lhe conhece, não sabe seu nome, não sabe sua história, mas um ambiente de desejo está sendo criado. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque é totalmente diferente adentrar a um ambiente onde você foi desejado, adentrar a um ambiente onde você foi pedido. E esta é, inclusive, uma marca da tribo de Benjamim. Por quê? Olhe para o reinado de Saul. Melhor, olhe para Saul. O que significa o nome Saul? Pedido foi a Deus. E o que Saul era? Benjamita. O apóstolo Paulo, cujo nome hebreu era Saulo. Saulo é da mesma raiz de Saul. E o que significa, portanto, Saulo? Pedido foi a Deus. Há uma marca na tribo de Benjamim. Gera-se desejo pela presença deles. O que eu quero que você creia, ouça e receba, é que você não precisará se impor. Existe um lugar onde você está sendo esperado. Você não precisará se impor, porque existe um ambiente onde mesmo quem não sabe seu nome, a cor do seu olho, nem o seu CPF, alguém já está orando por você, querendo você, desejando você.
Há um empresário que ora por um sócio fiel. Há um homem de negócios que ora por um projeto sério para investir. Ele só ainda não sabe que é o seu. Ambientes de desejo estão sendo criados e pessoas vão sair daqui para se encontrarem com esses lugares. Ou se alguém pode levantar as mãos, essa é uma boa hora, porque você vai sair daqui para um encontro que já está marcado entre você e alguém que já estava te esperando. Aleluia! Deus me acrescente logo outro filho. Você está sendo chamado em algum lugar agora. Alguém ainda esta noite vai sonhar com você. Há uma moça pedindo alguém. É você. Ô varão, tu tinha que ter pegado essa palavra, hein? Há um Isaac orando por uma esposa, Rebeca. É você. Ah, eu senti as Rebeca mais animadas que os Isaac. Glória a Deus. Escute. Preste muita atenção, porque nós estamos olhando para Gênesis 35:16. E na Bíblia Sagrada assim está escrito. Quem está aí, diga amém. Amém. Não, diga alguma coisa bem, um amém assim mais. Tem que ser um amém mais forte. Um amém mais forte. Porque perceba como as coisas começam a fazer e a apresentar uma ligação tremenda. Porque nós estamos falando sobre nascimento. E o nascimento biológico de Benjamim é dramático. E o nascimento espiritual de Paulo é tardio. O nascimento biológico de Benjamim é dramático. Pastor, por que dramático? Vou te lembrar. No meio da rua, a mãe começa a passar mal, percebe que vai morrer. Você quer mais drama do que isso? O nascimento biológico de Benjamim é Eu vou te falar uma coisa que eu acho que você já sabe. Só vim te lembrar. Se nós dessemos esse microfone aqui e fizéssemos esse microfone andar pelo meio dessa igreja, para que algumas pessoas aqui contassem algumas coisas sobre as vidas delas, a gente ia ter que distribuir muito disso aqui, ó. Porque existe uma possibilidade muito grande de você estar sentado do lado de alguém que, se ele parar para te contar a história dele, esse culto não acaba hoje. Nós estamos próximos de pessoas com seus nascimentos, com suas histórias, com a sua vida marcada por dramas profundos. Gente abandonada, renegada pela família. Pais que deixaram filhos, mães que abandonaram filhos. Filhos que presenciaram um histórico terrível de violência dentro da sua casa. Gente que sorri hoje, mas já chorou muito. Gente que não fosse o evangelho achar, salvar e levantar, tinha tudo para estar internada em qualquer hospital psiquiátrico desse. Gente que, se fosse se pautar pelo que viu, teria tudo para ser a mais desesperançosa das pessoas. Mas ao contrário disso, tem palavra de fé, tem grito de esperança, tem olhar vibrante. Pega a mão de alguém do seu lado e diz: ainda bem. Muito fraco, diga: ainda bem que todos os dramas da sua vida não afundaram a sua vida, levantaram seu testemunho, levantaram seu testemunho. É dramático. É dramático o nascimento biológico de Benjamim. É tardio o nascimento espiritual de Paulo. Diga comigo: tardio. De onde o senhor tirou isso, pastor? Foi ele que contou para nós. Ele disse: por último, depois de que ele já tinha aparecido para todo mundo, depois que eu quase tropecei aqui 5 vezes, alguém tirou esse filho daqui. Depois de que ele apareceu para todos os apóstolos, ele resolveu aparecer para mim. Por último de todos. Há uma marca na tribo de Benjamim.
E é uma marca difícil de administrar. Por quê? Porque eles são os últimos. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Benjamim é o último dos filhos de Jacó. E Paulo, o último dos apóstolos de Cristo. A tribo de Benjamim, na construção, é a ponta da lança. Exatamente por isso, na construção de uma lança, a ponta é a última parte. E se você olha para a tribo de Benjamim, você percebe uma tribo de guerra e precisão. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Não, eu já cheguei. Por que é que demorou tanto? Porque eu sinto que Deus chamou você para ser a ponta da lança. Pega a mão de alguém que está do seu lado agora e diga para ele: contundência. Muito fraco, diga contundência. A ponta da lança é a última parte, mas é a mais eficiente, é a mais contundente. Deus está construindo algo sem pressa, mas vai ser para jogar inimigo no chão. Contundência. Contundência. Por último de todos me apareceu a mim. Mas certa vez o apóstolo Paulo, narrando uma cena, ele disse: cheguei e encontrei Pedro e resisti-lhe na cara, porque ele estava sendo dissimulado. E o senhor não ficou com vergonha? Porque ele foi o primeiro, o senhor foi o último? Não, falei o que tinha que falar, porque eu sou ponta de lança. Não existe uma fala decepcionada com a ordem. Existe uma fala que valoriza o fato de que não importa a ordem, importa estar dentro da lista. Pega na mão de alguém que está do seu lado e fala para ele: não sei quando você chegou. Muito fraco, diga: eu não sei quando você chegou. Abre o monitor. Eu não sei quando você chegou, mas eu sei que você está dentro da lista. Eu não sei quando Deus apareceu para você. Eu não sei em que ano Jesus chamou sua casa, mas eu sei que você está dentro da lista. Eu sei que você está dentro da lista. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele é o último dos apóstolos, tal qual Benjamim é o último dos filhos. Ele é o último dos apóstolos, tal qual Benjamim é o último dos filhos. Porque essa tribo parece que sempre chega no final. Essa tribo parece que sempre é a última. E eu vim falar para alguém aqui que anda muito preocupado com a ordem. Anda muito preocupado com a posição. Anda se sentindo muito preocupado, com medo de ser desmerecido e desprestigiado, porque chegou há pouco tempo. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não se preocupe com a ordem da chegada, se preocupe com o tempo de permanência. Pergunte para mim: quantas tribos? Não, horrível, diga: quantos filhos Jacó teve? 12. Agora pergunte para mim: quantas tribos? 12. E Benjamim foi o quê? O último dos filhos. Mas quando você pega as 12 tribos de Israel, só 2 permaneceram mantendo a pureza do sangue de Abraão nas veias: Judá e Benjamim. Não importa quando você chegou, importa a sua decisão de não se contaminar. E por último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo. Alguém que teve um nascimento espiritual abrupto, dramático. Oh, remalacheio. Não tinha como ser de outro jeito. Alguém até pensa: podia ter sido mais leve, não com você. Alguém pensa: mas Deus podia ter pegado mais leve. Não com você. Com você só funcionaria se fosse do jeito que foi. Arrancando com mão forte.
Com você só funcionaria se foi do jeito que foi, te catando no meio da rua, do meio da tua família, te pegando pelo colarinho, te dizendo uma meia dúzia de verdades, porque Deus sempre conheceu o teu ímpeto, tua alma, tua vaidade, tuas emoções. Então Ele tratou do jeito que tinha que tratar, porque Ele conhecia com você tinha que ser com mão forte. Não dá para ser assim, de qualquer jeito. Não dá para ser como Pedro, Tiago e João, na beira do mar da Galileia, com pesca maravilhosa. Não dá para ser como com Levi, passando pela mesa da recebedoria. Vem, segue-me. Não tem que ser como um abortivo. Tem que ser com sangue, dor, grito, gemido, mas com uma entrega que não se reverterá jamais. Porque a intensidade com a qual você foi resgatado, ela vai acompanhar você durante toda a sua trajetória. Pega na mão de alguém que está do seu lado e fala assim para ele: começou quente e vai quente até o fim. Diga: começou intenso e vai intenso até o fim. É com o homem que as coisas começaram intensas. É esse que toma paulada, pedrada, desmaia, pensa que está morto, bota dentro do cesto, joga pelo muro, os crentes cercam ele, expulsa da sinagoga, chibatada no lombo, e o cara crente, porque começou quente, começou fervendo e vai assim até o final. Aleluia! Tinha que ser assim. Demorou, mas apareceu. Diga comigo: demorou, mas apareceu. Diga: e quando apareceu? Foi de um jeito bem estranho. Qual é a primeira vez que você leu o nome de Benjamim na Bíblia? Na circunstância da morte da sua mãe. Você acha que se Benjamim pudesse escolher um jeito de entrar na Bíblia, ele teria entrado no dia que a mãe dele saiu? Você acha que se Benjamim pudesse ter escolhido o jeito que ele iria surgir no cenário bíblico, ele teria escolhido surgir no cenário bíblico na circunstância da morte da sua mãe? Você acha? Você acha? Só que você não escolhe como aparece. Você não tem o direito de escolher sob quais circunstâncias Deus te levanta. Até porque você precisa entender que quanto maior é o propósito que Deus tem na sua vida, mais turbulenta a circunstância na qual você vai aparecer. Quem ainda está por aí, diga amém. Eu me lembro do profeta Isaías dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. A visão que eu tive sobre Deus foi no ano que o rei morreu. Eu me lembro do profeta Amós dizendo: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. E 3 anos antes do terremoto, Deus apareceu para mim. Amós e Isaías são contemporâneos. Você percebeu? Isaías diz: no ano da morte do rei, ou seja, depois do abalo, Deus me levantou. Amós diz: antes do abalo, Deus me levantou. Toda pessoa que Deus levanta está ligada a um abalo. Ou é antes ou é depois. Que pena que você foi embora. Eu vou tentar de novo. Porque Isaías diz assim: Deus me levantou quando houve o abalo. Qual foi o abalo? A morte do rei. Amós diz assim: Deus me levantou por causa do abalo. Qual abalo? Aquele que Deus já sabia que ia ter 3 anos depois. Então quando Deus levanta uma pessoa, é porque a terra ou já tremeu ou ainda vai tremer. Pega na mão de alguém que está do teu lado e fala para ele: homens de Deus, muito fraco, diga homens de Deus e mulheres de Deus, sempre estão ligados a algum terremoto. Ou já tremeu, ou ainda vai tremer. Porque Deus não levanta ninguém para coisa nenhuma. Então tem algum abalo envolvendo a tua chamada. Ou já tremeu, ou vai tremer. Mas Deus não te levantou para coisa nenhuma. Todo mundo que Deus levanta está ligado a alguma circunstância. Mas se Benjamim pudesse escolher, eu retomo, eu penso que ele não queria que a primeira vez que eu li o nome dele na Bíblia fosse justamente no dia, na página, nas frases que a mãe dele perde a vida. Mas você acha que foi só ele? Quem ainda está aí, diga amém.
Não, com Paulo também foi uma coisa parecida. Puxa pela memória. Qual é a primeira vez que você leu o nome de Paulo na Bíblia? Qual foi a primeira vez que você leu o nome de Paulo na Bíblia? Puxa na memória. Quando foi? Quando foi? Então a primeira vez que você leu o nome de Benjamim na Bíblia foi na página da morte de Raquel. A primeira vez que você leu o nome de Paulo na Bíblia foi na página da morte de Estevão. Os dois apareceram de um jeito que não queriam. Porque a gente não controla o jeito que aparece. Você queria que quando Deus levantasse você, fosse numa circunstância amena, tranquila. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer o que ele disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta e faz esse povo passar o Jordão. Pastor, por que Deus falou assim com Josué? Porque eu vou te dar uma notícia. Deus não é sentimentalista, ele é prático. Pastor, Deus não está sentindo a morte de Moisés. Não é sobre isso, é sobre a necessidade de Josué continuar. Nós queremos a condição perfeita. Deus tem a condição necessária. Para de ficar de graça. Há quanto tempo você está esperando Deus te levantar? Ah, não, mas para ali eu não vou porque a irmã que esteve naquela posição, naquele ministério, ela vai ficar magoada. Deus me trouxe para te dizer: eu não estou te perguntando nada. Você não escolhe a circunstância na qual eu te levanto. Você simplesmente vai. E o meu vai está ligado à necessidade que eu enxergo. Então pare de ser sentimental onde Deus está sendo prático. Você acha que se Paulo pudesse escolher, ele gostaria de que a Bíblia que ele, estou com aspas enormes, ajudou a escrever, estou falando humanamente, a Bíblia que ele ajudou a escrever, citasse ele pela primeira vez na circunstância onde ele é conivente com a morte do primeiro mártir da igreja? A gente gostaria de ter entrado em cena de outro jeito. Só que a gente não escolhe o jeito que aparece. A gente só aparece. Pastor, mas eu estou esperando uma oportunidade melhor. Talvez você não tenha oportunidade nenhuma. Não, estou esperando uma calmaria, estou esperando uma hora, mas assim, mas não é desse jeito que Deus trabalha. Deus trabalha do jeito que eu estou te falando. E qual é o jeito que Deus trabalha? O pau está quebrando, Deus vai dizer: vem. Entra nesse ministério aqui, entra aí. Troço todo enrolado, todo esculhambado. Você fala: vai lá. Mas Senhor, a pessoa que teve ali marcou de um jeito, você vai lá e marca de outro. A gente não escolhe o jeito que aparece. A gente só agarra. Fala pro teu vizinho, diga: só agarra a chance que ele está te dando e deixa ele te levantar na circunstância que ele quiser, na hora que ele quiser. Aleluia! Eu olho para o livro do Gênesis e vejo que Raquel vai dar à luz. Diga comigo: Raquel vai dar à luz. É um acraseado. O sentido aqui é dar à luz, entregar a luz, para a luz. O que é o parto, senão o bebê que sai da escuridão do ventre e é entregue para a luz. O que é nascimento biológico? É o homem sendo dado para a luz. O que é nascimento espiritual? A luz sendo dada para o homem. No nascimento biológico tem luz. E teve luz no nascimento de Benjamim. Porque eu li com você em Gênesis. Raquel estava prestes a dar a luz. No nascimento apostólico de Paulo teve luz. Por quê? Porque está escrito em Atos 9. E cercou-se-lhe um resplendor de luz do céu. Quando você nasceu biologicamente, você foi dado para a luz. Mas quando você nasceu espiritualmente, a luz foi dada para você.
Alguém podia estar de mão levantada, porque essa luz, assim te diz o Senhor, vai entrar em cada canto escuro da existência tua, vai entrar nos porões, vai entrar nos guetos, vai revirar as gavetas. Um exército de filhos da luz está marchando por Belo Horizonte, e as trevas que se mudem. Aleluia! Como é que você queria que fosse? Bonitinho, ajeitadinho, maneirinho. Não vai ser assim. Vai ser como? No meio da rua. Quando Benjamim nasceu, ele estava numa viagem. De onde a família saía? Betel. Diga comigo, casa de Deus. Para onde a família ia? Belém. Diga, casa do pão. Aonde Benjamim nasceu? No meio da rua. No caminho entre os dois. Nem casa do pão, nem casa de Deus. Nem casa de Deus, nem casa do pão. Se Benjamim pudesse ter escolhido, nasceria na casa de Deus. Se pudesse ter escolhido, nasceria na casa do pão. Mas não nasceu nem na casa de Deus, nem na casa do pão. Nasceu no meio da rua. Passou com quem você está falando? Com alguém que ainda está com esse tipo de pensamento. Eu queria ter nascido na casa de Deus. Como me arrependo de não ter nascido na casa de Deus. Como teria sido minha vida diferente ter nascido na casa de Deus. E o Senhor me trouxe para dizer, rapaz, comemora o fato que você nasceu, nem que tenha sido no meio da rua. Comemora o fato de que um dia a mensagem do Evangelho chegou para você, nem que tenha sido na quitanda. Que o que importa é nascer. Até porque eu e você conhecemos muita gente que nasceu na casa de Deus, mas nunca nasceu da casa de Deus. E eu vi Jesus falando com Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito, não é na água. Porque se fosse na água, era só fazer parto humanitário. É humanitário que fala? Aquele parto que é a irmã, humanizado. Que a mãe fica dentro da banheira, a banheira cheia, e me nascendo da água. Pronto, nasceu na água, mas não é na água, é da água. Eu conheço muita gente que nasceu na igreja, mas nunca nasceu da igreja. Pastor, mas e a conexão? Vem agora. Porque se... Quem está aí, diga amém. Porque se Benjamim nasce biologicamente no meio da rua, eu te pergunto, onde nasce apostolicamente Paulo? Aonde? Aonde, irmão? No caminho para Damasco, no meio da rua. Fala para quem está do teu lado, diga assim, eu estou sentindo que a coisa com você não é muito ortodoxa, não é muito tradicional. Você é daqueles que Deus pega no meio da rua, enche no meio da rua, levanta no meio da rua, toca no meio da rua. Eu sinto que estou falando para uma igreja que vai pregar no meio da rua, profetizar no meio da rua, dar lugar no meio da rua. Nós estamos reunidos aqui, mas não somos limitados pela casa, nós somos do meio da rua. Quando a igreja começou, qual foi o grande erro que ela cometeu? Circunscrição. Garrada em Jerusalém e não saía de Jerusalém. Aí quem Deus teve que levantar? O apóstolo dos gentios. Por quê? Porque nasceu no meio da rua, botou sebo nas canelas e foi pregar no mundo inteiro. Porque gente que é nascida no meio da rua não é presa em parede. Gente que... Aonde a igreja gostou de congregar? No pórtico de Salomão. A igreja ela só ia trocando de lugar. Pentecoste, ok, 120, beleza. No cenáculo, legal. Aí saiu dali, cresceu. Em vez de dar linha na pipa e ganhar o mundo, foram reunir debaixo do pórtico de Salomão. Aí ficavam lá, dentro do templo, nas dependências do templo, no pórtico de Salomão, com uma palavra de Deus no ouvido deles: ide por todo o mundo, ide por todo o mundo, ide por todo o mundo. Aí eu penso em Deus orando, diz: Pedro, Tiago, João nasceram bonitinho, ortodoxo, bonitinho, tudo bonitinho, na beira do mar da Galileia, todo mundo bonitinho, e tá todo mundo agarrado nas paredes. Então eu vou pegar vou salvar ele no meio da rua, e vou mandar ele fazer o que vocês não estão fazendo.
olhe para cá. Porque eu estou lendo na Bíblia que o apóstolo Paulo nascerá espiritualmente no meio da rua. Diga comigo, no meio da rua. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu já estou encerrando, olhe para mim. Até porque já tem tecladista. Quando tem tecladista é porque é para acabar. Não, eu conheço essa senha. Eu conheço. Não, eu sei como é que é. Assim. Não, eu entendo, eu entendo. Eu vi que você recebeu um sinal e veio. Eu já entendi, está tudo bem. Teria sido tão bom nascer em Belém. Teria sido tão bom nascer em Betel. Teria sido tão bom que tudo tivesse acontecido do jeitinho que você planejava. Mas não foi assim. Foi sangue, dor. Foi por último, foi no meio da rua. Foi Deus te arrancando com mão forte. Mas Ele me trouxe hoje aqui a essa altura da tua vida para te dizer, tinha que ser assim. Segura a mão de alguém que está do teu lado, explica para ele, diga, tinha que ser assim. Com você tinha que ser assim. Porque ou Deus te arrancava. Diga para ele, ou Deus te arrancava na hora que Ele te arrancou, ou Ele te perdia. Então tinha que ter sido do jeito que foi. Aleluia. Onde é que Paulo estava quando o cercou-se-lhe um resplendor de luz do céu? Diga comigo, no caminho. Não, muito fraco. Onde ele estava? Onde ele estava? Sempre tem um, né, irmão? Onde é que Paulo estava? Qual era a missão que ele estava executando? Você não lembra? Conta-nos a Bíblia que ele tomou cartas para perseguir os cristãos, os crentes, os evangélicos. Quem? Os do caminho. Porque os crentes não eram conhecidos como crente, nem como cristão, não ainda. Eles eram conhecidos como os do. Então, Paulo está no caminho para perseguir quem? Quem? E quem apareceu para ele? Aquele que sobre si mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está aqui. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo, você está no caminho para perseguir os do caminho, mas eu que sou o caminho, hoje apareço para você. Para quem aqui ele já apareceu, vale glória. A quem aqui ele já apareceu, vale aleluia. A quem aqui ele já apareceu. É no caminho. É no caminho que Deus se revela, é no caminho. É no caminho quando você ia para fazer uma coisa e Deus começa a converter para que haja outra. Porque vai ter inversão. Esse homem está no caminho para fazer o quê? Você perseguir? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vamos lá. Ele está no caminho para se perseguir. E esse homem, você sabe, ele vai se tornar o quê? Perseguido. Vamos lá. O que ele era? E vai se tornar o quê? Então o que Deus fez? Inverteu. Você está pronto? Vamos lá visitar o irmão Benjamin para a gente começar a encerrar? Ah, dores
de parto, vai morrer, não vai morrer? Vai morrer, o menino vai viver. Pô, aí a Raquel vai dizer assim: Benoni, filho da minha dor. Aí Jacó, que sabia que esse negócio de nome dava confusão, falou assim: não vai não. Vai ser não. Vai ser Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha destra, filho da minha mão direita. Agora, muita atenção, porque isso aqui é muito importante. Filho da minha dor? Não. Não é. Não vai se chamar assim. Agora perceba, é um nome pesado, sim ou não? Sim ou não, gente? Dramático, sim ou não? Negócio desagradável, sim ou não? Ok. Chegou a ser dito? Sim ou não? Por quantas pessoas? Quantas vezes? Vamos de novo. Esse nome chegou a ser dito? Quantas vezes? Por quantas pessoas? E o que Deus fez? Parou ali. Porque o mesmo Deus que sabe como ninguém fazer expansão de um nome, também faz contenção. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Tem coisas sobre você que foram ditas, chegaram a ser pronunciadas, mas o Senhor me trouxe para dizer assim: eu estou colocando a mão, estou dizendo, não vai sair dali. Vai entrar e morrer no grupo miserável de WhatsApp que criaram para falar aquilo. Eu não vim aqui jogar conversa fora, não, irmão. Eu vou dizer de novo para ver se tu conecta no que o Senhor está dizendo aqui. Aquela conversa, aquele assunto sobre você, sua casa, seu ministério, nasceu e vai morrer naquele grupo de WhatsApp. Porque Deus me trouxe para dizer, eu coloquei a mão e disse, não vai sair daí. Assim diz o Senhor, algumas coisas sobre você chegaram a ser pronunciadas, chegaram a ser articuladas, chegaram a ser planejadas. Alguém chegou a abrir a boca e disse, mas eu, Senhor, falei, não vai sair do meio da rua essa conversa. Eu estou prendendo esse assunto aí, não sai daí. E ninguém mais repete Benjamim. O nome Benjamim não se perpetua. Nenhuma outra boca fala Benjamim. Vai ser, melhor não fala Benoni, vai ser Benjamim.